Pessoal, vamos abrir então aí a nossa apostila na página 24. Eu quero aqui fazer um comentário sobre a excelência da nossa apostila. Muito boa apostila que o Ângelo preparou, um condensado de teologia para uma reflexão nossa e aprendizado nosso. Eu já levei a apostila para Florianópolis, porque é tão boa que eu já levei para a nossa igreja presbiteriana de lá. Eu falei, olha, excelente material para aulas da escola bíblica e especialmente para os novatos. Lá esse curso está sendo dado para os novatos. Então na página número 24, gostaria que você abrisse aí. Primeiro, começa inicialmente com um versículo. Mateus capítulo 28, 19. Aliás, aqui nós não vamos ter condições de ler todos os textos que o Ângelo menciona na apostila. Por isso, essa tarefa é fundamental em casa. Eu selecionei algumas que eu vou pedir a parceria aí dos irmãos para a nossa reflexão. Também queria dizer uma coisa aqui, que às vezes eu falto aqui à classe, como Daniel, ou como Marcos, hoje está lá na Índia. A minha Índia é mais perto, né? Eu sou pastor emérito lá em Florianópolis e vira e mexe, estou lá em Florianópolis. Domingo que vem eu estarei aqui prestigiando o Roberto. Mas no dia 19, eu estou lá uma vez por mês, eu vou a Florianópolis, eu prego lá, eu tenho uma linda filha, um lindo neto, então eu sou um avô que quero estar sempre participando da vida dele, por isso, quando eu não estou aqui, eu estou lá em Florianópolis. Faço uma propaganda aqui, quem não conhece, precisa conhecer essa linda capital no sul. Então lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois, em Judas, capítulo 20, Judas 20 e 21, mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a Trindade. Então, a nossa aula de hoje é sobre a Trindade. O Ângelo já falou tudo. Nós vamos apenas revisar o que você já sabe. Né? Porque eu tenho certeza que a classe aqui já passou por diversas aulas sobre Trindade e apenas reforçar aquilo que vocês sabem. Quando eu vou falar sobre a Trindade, como um pastor já sênior, eu sempre aprendi que uma figura que nos ajuda a entender é o triângulo equilátero. Ele é igual, os três lados são iguais, Deus é o centro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que sintetiza na nossa aula de hoje a Trindade, no qual Deus é a manifestação. Na minha aula do mês de março, até eu marquei aqui, no dia 17 de março, eu falei sobre a revelação divina. E naquela aula da revelação divina, eu parti de uma premissa. Eu quero ver se você lembra da premissa que eu defendi na revelação divina. Alguém lembra? Fred, você que é um aluno, presta muita atenção na minha aula. A premissa da revelação divina é que a revelação de Deus é progressiva. Gradativa. Obrigado, irmã. É um processo. Progressivamente, a revelação de Deus é progressiva. Como essa aula de hoje, você também vai ver que um processo Deus foi revelando. Né? A Trindade foi uma revelação no qual começamos no Velho Testamento, mas se tornou claro, muito claro em Jesus Cristo. Então, eu vou pedir que alguém leia o primeiro parágrafo. Nós vamos ler alguns parágrafos da nossa apostila para facilitar a nossa compreensão da aula de hoje. Então, o primeiro parágrafo, vou pedir aqui a Denise, por favor. A doutrina da Trindade é um mistério que jamais poderá ser completamente entendido
pela limitada mente humana. Contudo, isso não significa que não seja uma doutrina verdadeira, ainda que não esteja apresentada com este nome nas Escrituras. Nem significa que não possamos compreendê-la, ainda que parcialmente. Ela é um mistério, porém plena verdade. A minha mente é limitada, né? Cadê o meu apagador que sumiu daqui? Tá aqui. Então, o que eu quero mostrar? Nós temos, lembra na primeira aula, eu tentei mostrar... Acabou de chegar da Índia. Ela é para nesse nome. Tá. O professor acabou de chegar daí, depois ele fala para nós aí. Aquela aula, eu tentei mostrar... Isso aqui, obrigado, Denise. Isso aqui é a divindade. Isso aqui sou eu. Tá? Então é quase que impossível o processo todo infinito se couber dentro de uma mente limitada. Isso é a minha dificuldade de entender. Foi o que a Denise acabou de ler para nós. Mas isso não significa que a revelação de Deus é uma manifestação. E como muitas coisas eu vou me apropriar? Pelo processo da fé em Cristo Jesus. Sem fé, diz a Bíblia, é o quê? É impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então vamos ler aqui alguns versículos que estão na nossa apostila. Alguém vai pegar Isaías 44. Já tá, Roberto, no Isaías 44. Alguém vai ler João capítulo 1. Atos capítulo 5 e Mateus capítulo 3. Então vamos lá. Isaías 44. Assim diz o Senhor, o Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Depois nós vamos voltar a esse evangelho de João muito aí. Atos 5, 3 e 4. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Isso, aqui é uma citação de Atos. Mateus capítulo 3, 16 e 17. Sendo Jesus batizado, subiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me compraram. Aqui é a manifestação total da Trindade. Eu vou voltar depois a esse capítulo de Mateus, porque há uma citação para nós entendermos. Mas aqui temos claramente a Trindade se manifestando. Segundo parágrafo que eu vou pedir para a Denise novamente ler, minha leitura oficial aí. Céus. Há muitas coisas em Deus, em seu ser, em seus planos, propósitos e ações que não conseguimos entender completamente, pois um Deus infinito não cabe em uma mente humana limitada e finita. Há coisas que ele decidiu revelar-nos, mas só as compreendemos em parte, ou só as podemos aceitar e crer. Não podemos julgá-lo segundo nossos princípios, capacidades, entendimento e conhecimentos. Obrigado, Denise. Aqui tem uma frase-chave. Só as podemos aceitar e crer. Assim é a doutrina da Trindade. Mas logo no outro parágrafo, ele fala também de outras coisas que só podemos aceitar e crer. A encarnação de Jesus Cristo é talvez a aula mais difícil. Muitas vezes o pessoal está falando aí de eleição, mas eu acho que a encarnação de Jesus é a aula mais difícil de se falar. Porque é um verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que viveu e que entregou-se na cruz do Calvário. Como o pastor hoje de manhã falou, que nasceu numa manjedoura de uma maneira simples,
para mim, o fato mais difícil das Escrituras, porque é uma verdade absoluta. Então, não só essa doutrina, mas a vida de Jesus também é algo maravilhoso. E precisamos também ver isso. E aqui ele cita outras doutrinas que são assim determinadas. E há um texto que é clássico na nossa classe aqui. Já vi, pelo menos as 4 vezes que eu participei, a citação, que é Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Alguém poderia ler, por favor? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Só começa no início, repete, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Isso, até aí. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus e as reveladas nos pertencem. É claro que nós precisamos estudar as Escrituras, porque muitas coisas já estão reveladas e nós não nos apropriamos por falta de dedicação, de estudo e de uma reflexão nesse fato aí. Mas Deuteronômio 29, 29, ele cabe em qualquer aula aqui da nossa classe aqui, não é? Um dos motivos de estudarmos essas doutrinas básicas, que foi a proposta do professor, está aqui no parágrafo seguinte, que é uma maneira de nós conhecermos e nos defendermos de sutis heresias que surgem no nosso dia a dia. Está aqui a colocação dele. Esse é um dos motivos, de nos defendermos sobre heresias que permeiam o arraial evangélico e muitas vezes tentam nos iludir. Diz lá o texto que, se possível, até os eleitos de Deus seriam iludidos. Então nós temos que ficar atentos nisso. No final da aula nós vamos fazer uma reflexão. Ele comenta sobre problemas que surgiram a respeito dessas doutrinas. A aula de hoje é dividida em 3 partes. Ele dividiu a doutrina em si, a revelação da doutrina e os alicerces dessa doutrina. 3 aspectos que vão nortear a nossa aula a respeito da Trindade. A doutrina em si. O ponto básico é esse aqui. Só existe um só Deus. Nós não somos politeístas. Vamos logo definindo isso aqui. Nós somos monoteístas, né? Acreditamos em um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, mas a nossa doutrina nos fala nisso. E Ângelo usou uma palavra aqui muito importante ao falar da Trindade, significa triunidade. Triunidade, onde nós temos aqui essa essência se manifestando. O Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Essa é a nossa doutrina, no qual ele colocou aqui como um ponto básico. São 3 pessoas e todas elas igualmente, totalmente Deus. Deus entre nós. Ou não, Fred? É importante que, apesar disso, Sim. tem diferenças, esse é a apostila. Sim. Pois não. Diferenças ministeriais. Tá. As 3 pessoas têm especificidade. Sim. E isso é precioso. Precioso. E eles não transgridem. Sim. Não sei se vocês conhecem o termo pericórdio. Não. Pericórdio é o estudo da relação da Trindade. Sim. Seria uma coisa muito interessante. E é uma coisa que está se estudando cada vez mais. Certo. Por causa desse aspecto, viu? Certo. As diferenças ministeriais. Aham. Eles não transgridem. Jesus mesmo falou, não, isso compete ao Pai. Lembra disso? Sim. Compete ao Pai. Eles não transgridem. Isso é um mistério maior ainda. Sim. Né? Porque, apesar de serem um, Sim. eles têm diferenças ministeriais. Ótimo, Fred. Você já adiantou o ponto 3. Mas nós vamos chegar ao ponto 3 aí. Tá, Então você tem essa primeira colocação. A doutrina nossa básica é essa. Tá? E está aqui nesse texto, nessa primeira chamada do qual ele tenta nos falar. A revelação dessa doutrina, no ponto 2, ela é progressiva. Também a mesma coisa da aula que eu falei sobre a revelação de Deus.
A palavra trindade não aparece nas Escrituras, nem no Velho e nem no Novo Testamento. Mas, por ela não aparecer, não significa que ela não esteja presente. É pelo contrário, ela se manifesta, como já acabamos de citar aqui, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e outras citações. Ela é uma doutrina que foi progressivamente sendo revelada ao ser humano. No Velho Testamento e plenamente em Jesus Cristo no Novo Testamento, como nós vamos ver aqui. Primeiro, ali no ponto 1 da doutrina, da revelação dessa doutrina. A ênfase da revelação será necessariamente defender esse monoteísmo no Velho Testamento. Já o contexto do Velho Testamento, eles estavam cercados de diversos deuses, politeísmo, e a ênfase do Velho Testamento é sempre Jeová é o nosso Deus. É a aula que já tivemos aqui. Então vamos ver aqui Deuteronômio capítulo 6. Fidelidade a esse monoteísmo. Deuteronômio 6, versículo número 4. E alguém vai ler, por favor, em Tiago capítulo 2, versículo 19, e um terceiro em Isaías 45. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. É só o... Isso, só esse versículo. Ouça, Israel, só o Senhor é o nosso Deus, só Jeová é o nosso Deus. Tiago capítulo 2, 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. É isso aí. Crês que Deus é um só? Faz muito bem. Novamente o processo de um só Deus. Isaías 45, versículo 5. Quem pegou Isaías aí? Eu sou o Senhor, não há outro Deus. Eu preparei para a batalha, embora vocês não me conheçam. É isso aí. Eu sou o único Deus. É claro que no Velho Testamento nós temos, ao falarmos de Deus, usamos o plural, né? Nós. Então aqui ele mostra exemplos que nós já mencionamos, só para refletir. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, alguém poderia, só para mostrar isso, essa... Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rasteiam pela terra. Isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui a Trindade está presente. É uma demonstração já no Velho Testamento isso. Mas há uma manifestações também no Velho Testamento da pessoa de Jesus. É 1.4 aí da nossa apostila. Toda vez que no Velho Testamento se referir ao anjo do Senhor, ele está referindo-se à manifestação messiânica, né, de Jesus no Velho Testamento. Então você tem lá em Gênesis 16, eu não vou ler todos, mas vou só me deter em Gênesis 16, 11 até 13. Roberto, pode ler para nós aí? Gênesis 16. Capítulo 16. Isso, de 11 até 13. Tá. Gênesis 16, ele estava em Êxodo. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, que o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante dos seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê. Porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer Lai Roi. Fica entre Cádiz e Berade. Isso, aqui a ênfase, eu não vou ler todos os outros versículos, mas o anjo do Senhor é uma manifestação de Cristo no Velho Testamento. É a Trindade se manifestando no Velho Testamento, não tão claro como será no Novo Testamento, mas aqui temos uma ação disso aí, no qual
o anjo do Senhor revelando a Sara que ela seria a mãe de Abraão, a mãe de Isaac. Depois nós temos o Espírito Santo. Ismael. Eu falei errado, vocês estão prestando atenção. Eu falei errado, porque o professor não erra. Geralmente ele fala errado para ver se o pessoal está prestando atenção. Obrigado. Nem mexe. E aqui, então, eu ia brincar no início que eu estou me sentindo um leão na cova de Daniéis. Só teólogo aqui, pô. E o Espírito Santo? Nós temos essa manifestação dele também, em Isaías. Mas eu gosto mais, eu vou pedir licença ao pastor, presbítero, anjo, eu vou ler em Salmo 51, versículo 12, que Davi faz naquela oração dele sobre o Espírito Santo. É Salmo 51, versículo 12. Restituiu-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Sustenta-me como espírito voluntário. Né? Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me como teu espírito na minha vida. É uma ação do Velho Testamento, do Espírito Santo, que também nós observamos aqui. Então, essa é a doutrina progressivamente sendo revelada no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos Jesus Cristo, no qual se revelou plenamente. E ali, então, a Trindade fica bem mais clara e há fatos nisso. Então, nós vamos ver aqui, repetir, em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, no qual ali há a manifestação da Trindade. Então, alguém vai pegar Mateus capítulo 3, vamos ler de novo, Mateus 28, 1 Coríntios 12, Efésios 4, 2 Coríntios 13 e 1 Pedro. Por que aqui seria importante? Porque aqui você tem a visão da manifestação dessa Trindade. Foi como o Fred acabou de falar ali. Então vamos lá, Mateus 3 de novo. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Este é meu filho amado. Então aqui você tem as três pessoas se manifestando. Obrigado, meu irmão. 1 Coríntios. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Obrigado. É o mesmo Deus que manifesta em todos os sentidos. Efésios 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Em todos. É a ação da Trindade aí se manifestando. 2 Coríntios 13, versículo 13. Todos os santos enviam saudações. 2 Coríntios? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Que estes três, porém, o maior desses é o amor. Então houve um detalhezinho aqui. Peraí, aqui ela achou, por favor, lê para nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Isso. e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. 1 Coríntios 2 Coríntios 13. Alguém leu errado aí. Essa é para lá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a ação do Espírito. Tá legal, obrigado. Eu achei que estava alguma coisa errada aí, mas tudo bem. 1 Pedro 1:2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz nos sejam multiplicadas. Novamente, então, aqui você tem... Por que eu tentei enfatizar aqui? Porque aqui tem as distinções, cada um na sua função específica.
Mas o Espírito Santo fica visivelmente, está lá no livro de Atos, capítulo 1. Quando há o derramar do Espírito Santo, ele disse que eles deviam ficar lá até a chegada do Espírito Santo, e que ocorre em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4, e daí em diante. É o dia de Pentecostes. Nós não vamos ler, porque todo mundo que já basicamente sabe disso. Então, você tem a promessa, o cumprimento dela, e que se espalha por todos nós. O pastor hoje de manhã ele falou lá sobre os 120 que estavam congregados no derramar do Espírito Santo. Aliás, isso foi na outra reunião, não o de hoje. Então, pois não. Fala aí. Eu vou ficar fora da câmera, mas minha voz aparece. É interessante aqui notar algo que eu já falei algumas vezes no culto, talvez você lembre dessa palavra. Há um protagonismo que vai se alternando nas Escrituras. Você tem no Antigo Testamento, o protagonista é o Deus Pai, é o Criador, é o Rei, é o Poderoso. Ele levanta, ele escolhe, ele manda, ele separa o povo, ele faz a ordenação. Então, o Pai é o protagonista no Antigo Testamento. Contudo, o Filho e o Espírito aparecem. O Filho como a encarnação, adorado em todas as vezes que aparece, e o Espírito Santo que vem sobre os profetas pontualmente, onde os próprios profetas testemunham, dizendo: o Espírito do Senhor veio sobre mim, ou o Espírito do Senhor me deu esta visão. Quando você abre o Novo Testamento, você encontra nos Evangelhos o protagonismo do Filho. Ele é que aparece, ele quem fala, ele que comanda. E o tempo todo ele fala do Pai, que cita o envio do Espírito. E quando ele morre, ele diz: eu vou, mas o outro Consolador volta, mostrando que o Espírito Santo não é um outro apenas, é um outro da mesma natureza. A palavra grega diz que é um outro igual. Então, o outro Consolador é o Espírito, e ele então desce sobre a igreja. E aí, de Atos até Apocalipse, o protagonismo é do Espírito Santo. É o tempo da igreja. Nós estamos nesse tempo, nós estamos sob o protagonismo do Espírito. Portanto, concluo aqui que não está na aula, mas é bom sempre enfatizar isso. Uma igreja só pode ser igreja se está sob o comando e protagonismo do Espírito. Uma igreja onde não há o protagonismo do Espírito é uma reunião de pessoas, não é uma igreja. É o tempo da ação, direção, condução, bênção, dons, derramar, o envio, a unção, é o tempo do Espírito. E aí a Trindade se manifesta sucessivamente nessas eras e nas Escrituras. Certo. Pois não, Fred. Então, sim. Os genes tem também o terceiro do Espírito. Certo. Sabe onde é que está? É que eu estou lendo Agostinho. Tá. Eu não sou do princípio que eu Deus, os céus e a terra. E a terra é sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre todo. Sobre a face das águas. Sim. Então, ele é brilhante como que ele fala. É realmente, sempre, desde a criação, o Espírito Santo já está pairava sobre a face das águas. Essa leveza é própria do Espírito. Sim. Eu achei lindo. Essa semana. Então, nós temos a doutrina, nós temos essa revelação da doutrina, mas nós temos o que já o Fred nos ajudou, os 3 alicerces dessa doutrina. O Ângelo já basicamente sintetizou aqui o ponto, mas nós temos então aqui o terceiro aspecto. E nesse aspecto, nós enfatizamos: só existe um só Deus e a essência dele. Que se manifesta em formas diferentes. Então vamos ver aqui essas manifestações. Cada um dentro da sua ação. O Deus Pai nos diz lá, é a primeira pessoa chamada Pai, pois ele gera o Filho e envia o Filho, e como o Filho também envia o Espírito Santo. Certas obras lhe são atribuídas como planejamento da criação, da redenção e da providência. A figura de pai terrena é um débil
reflexo dessa relação de paternidade original. Quando nós falamos que Deus é Pai, para alguns essa palavra não soa bem, porque traz problemas passados aí. Psicólogo, obrigado, psicóloga que está aqui conosco. Mas a figura paterna de Deus é amor, essencialmente amor. Então, nesse sentido, ela foge também, essa palavra que nos limita como seres humanos, mas é essencialmente amor. É o Pai verdadeiro que atua e nos ama e é o Redentor nesse sentido. Então, aqui nós temos o primeiro aspecto dessa ação. O segundo é o Filho. A ação do Filho se manifesta na história. Primeiro, nós temos essa encarnação, que eu já comentei aqui, dessa revelação. A redenção ocorre por meio do Filho. A ressurreição, que é um símbolo eterno, né, que nós passaremos. E Jesus fez no seu ministério algumas ressurreições. Eu gosto sempre de pensar em Lázaro, que é uma experiência assim sobrenatural mesmo. 4 dias ele já está lá. E Jesus disse, Lázaro, vem. E ele ressuscita. Mas há uma coisa aqui na apostila muito interessante que fala a respeito da divindade de Cristo, que é uma reflexão que nós vamos fazer. Jesus aceitou a ser adorado. E eu acho muito interessante essa reflexão aqui na apostila. Então alguém vai ler Atos capítulo 9, 18. Desculpe, Mateus capítulo 9, 18. Lucas capítulo 4. João capítulo 20. Alguém vai pegar esses 3 aí. 3 irmãos. Comparando depois com Atos 14, de 8 a 18. O que ele tentou mostrar aqui? Que Cristo aceitou o processo de adoração porque ele é Deus e Deus conosco. Então alguém poderia ler, por favor, Mateus 9, 18? Quando Jesus dizia estas coisas, eis que o chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha morreu agora mesmo, mas veio sua mão sobre ela e ela viverá. O adorou. O adorou. Isso. E ele aceitou. Segundo texto que eu mencionei, Lucas capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Isso. João capítulo 20, versículo 28. Quem achou aí rapidinho? Então Tomé exclamou, o Senhor meu Deus. Isso. Senhor meu Deus. Reconhecendo Deus. Agora, para mim, eu queria acrescentar no João capítulo 9, quando Jesus curou aquele cego, no versículo 35, ouvindo Jesus que eu tinha expulsado, encontrou-lhe e perguntou, crês tu no Filho do Homem? E o cego respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tenho visto. É o que fala contigo. Então ele afirmou, creio, e o adorou. E Jesus aceitou a adoração daquele cego que ele havia curado. Então são manifestações a provar a divindade de Jesus e as pessoas o reconhecendo e ele aceitando. Professor, pois não. Será que o nome Senhor, Jesus, Cristo, não está incluindo a divindade? Senhor Deus, Sim. Jesus, Filho, Cristo, ungido, Espírito Santo. Pode ser. Sentido. Eu queria só fazer a comparação com Atos 14. Nós não vamos ler todo o texto, mas olha só, Paulo passou por uma experiência ali, e Barnabé, que eles queriam adorá-lo. Só para fazer esse contraste com um com o outro. De Atos capítulo 14, não vou ler todo o texto, mas eles queriam adorá-lo, mas ele não aceitou.
de maneira nenhuma nós aceitamos isso. Porque ele não é Deus. E ele então reconhece que ele é apenas um discípulo de Jesus Cristo, mas não é e não aceita o processo de adoração. Só para fazer esse contraste que na apostila muito bem aparece, mostrando assim a divindade de Jesus. Terceira a manifestação, nós temos o Espírito Santo, no qual vai atuar entre nós. Qual é a ministração do Espírito Santo? São as obras: regenerar, santificar e manifestar isso. Ele regenera, ele santifica, completa e amplia as obras. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. São fases importantes da ação do Espírito Santo sobre isso. Na apostila tem uma frase que é muito importante a gente ouvir isso. O Espírito Santo é uma pessoa, não apenas uma força, um poder ou mesmo uma influência de Deus. É muito comum nós ouvirmos isso. O Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é uma força, uma vibração, mas não é uma pessoa. Uma pombinha. É a pomba que desceu, mas a ênfase aqui na colocação é isso. Ele é uma pessoa. Uma pessoa no qual se manifestou desde o dia do processo do Pentecostes. Só uma pessoa se entristece. Sim. Vendo não entristece. Ótima citação. Isso. Ele é médico, né? Sim. Na formação médica, ele deve ter estudado psiquiatria. Porque o médico estuda todas as especialidades. Não sei, Roberto, confirma aí. Quais são as funções superiores? Você sabe, né? O intelecto, a fé, sim. e vontade. Tá tudo aqui na apostila. Será que foi influência da medicina? Influência. O Espírito Santo tem o intelecto, as emoções e sentimentos. Sim, sim. E a vontade. Mas isso é um problema que eu quero aqui ficar, para a gente pensar aqui, nos erros doutrinários que surgiram. Que aqui eu vejo na parte final 4, heresias que surgiram com relação a isso. Isso aqui eu trouxe. Na história da igreja, nós temos problemas com a doutrina do Espírito Santo. Houve um presbítero na igreja de Alexandria, em 256 a 336, que ensinava que Cristo era apenas uma criatura e não o eterno Filho de Deus. Os debates eram consideravelmente complicados, pois algumas vezes os partidários desse homem usavam a linguagem ortodoxa e representação do que não acreditasse na divindade de Cristo. O nome desse homem é Ário. A doutrina do arianismo, ela não aceitava que Jesus era Filho de Deus. E qual hoje uma manifestação disso? Nós temos conhecido, eu não quero aqui criticar ninguém, mas só como é uma aula de teologia, né? A Testemunha de Jeová é essencialmente arianista. Ela não aceita que Jesus é Deus. João capítulo 1 lá, no princípio era Deus, estava com Deus e era Deus. Na Bíblia de Testemunha de Jeová, depois você pode consultar lá, ele usa a diferença de Deus com forma minúscula. Toda vez que eu me refiro a Deus, eu uso sempre caixa alta. De propósito, lá na tradução deles, eles colocam com letra minúscula, no qual ele não reconhece que Jesus Cristo é Deus. Ele é Filho de Deus, mas não tem essa essência de Deus. Porque eles negam, o arianismo aqui continua a ser um dos discípulos disso, não aceitar a divindade da Trindade. A Igreja de Testemunha de Jeová não aceita a Trindade.
Para eles, o Espírito Santo é apenas uma força e não uma pessoa. E Jesus Cristo é Filho de Deus, mas não é Deus. Na Bíblia, eles usaram essa interpretação. Então, esses problemas que estavam lá surgindo no final do segundo século, ou no segundo século em diante, porque isso foi uma doutrina complexa. Hoje nós estamos aqui como teólogos todos tranquilos, né? Mas isso não foi fácil no início. Houve uma divergência. Você vê que esse homem aqui é um homem de destaque dentro da igreja, no qual ele tentou introduzir isso. Então, foi necessário um debate sobre isso. E surgiram 2 concílios, conforme a nossa apostila, o concílio de Nicéia e o concílio de Constantinopla. O que é um concílio? Em meio às crises eclesiásticas, a igreja enfrentou uma série de ataques à doutrina do ser de Deus na pessoa de Jesus Cristo e no Espírito Santo. O resultado desses debates geraram concílios. Um concílio consiste numa reunião formal de representantes da igreja para tomar decisões dogmáticas e pastorais, que possam ajudar no crescimento da igreja e eliminação de erros na difusão da fé. No Novo Testamento, nós temos o Concílio de Jerusalém, uma reunião narrada em Atos capítulo 15. O que eles deveriam dizer e levar? Lembram-se desse Concílio de Jerusalém? Como parte da tradição da igreja e dos seus ensinamentos. Não há nenhuma regra para a convocação de um concílio, mas um concílio, ele traz a definição das doutrinas. Então, o concílio citado aqui de Nicéia define isso que nós estamos falando aqui hoje. O concílio de Nicéia se definiu a Trindade como essência e essa doutrina de 3 pessoas, uma só Deus. O que nós estamos repetindo aqui foi sacramentado dentro desse concílio de Nicéia, que dura até hoje. Mas nós temos o credo apostólico. Sim, nós temos o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, Católica, não nos ofende falar isso, tá? Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O credo apostólico, ele surgiu entre o século 6, 7 e o século 8. Não é do 1º século nem do 2º século. Ele é uma compilação e uma definição que tem nos auxiliado nessa doutrina fundamental que é a doutrina da Trindade, em combate a essas heresias que surgiram depois da morte dos apóstolos. Porque não foi uma coisa fácil chegar aqui e falar da Trindade, definir a pessoa de Jesus Cristo. Deus Pai, não havia dúvida. Mas o Deus Filho é essencialmente ou não? Deus Espírito Santo é força ou ele é uma pessoa? Isso foi definido posteriormente em concílios que nos auxiliaram e nos ajudaram a ter essa aula de hoje de uma maneira tão clara. Já que Fred mencionou Agostinho, a apostila também fala. Fred, lê por favor o que Agostinho fala a respeito da Trindade. Maravilhoso. Ele deixa tudo claro. Agostinho viveu no 4º e 5º século. 4º e 5º século. Ele era extremamente sábio. Sim. Ele tem ousadia que você nem imagina e que são até hoje são pertinentes. Certo. Ninguém questiona. Vamos lá que ele falou. Creio o homem no Pai, no Filho e no Espírito Santo como um só Deus, grande, onipotente, bom, justo, misericordioso, Criador de
todas as coisas visíveis e invisíveis, e tudo mais que dele se possa dizer, digna e verdadeiramente, conforme a capacidade da inteligência humana. E quando ouvir dizer que o Pai é um só Deus, não separe o Filho e o Espírito Santo, porque com eles são um só Deus. Quando ouvir dizer que o Filho, e seu estilo de Agostinho, ele contrapõe assim, quando ouvir dizer que o Filho é um só Deus, é mister entender assim, mas sem separá-lo do Pai e do Espírito Santo, e de tal modo diga que existe uma só essência, e não considere a essência de um ser maior ou melhor que a do outro, e diferente em algum aspecto. Contudo, não pense que o Pai é o Filho ou o Espírito Santo. Obrigado, Fred. A Trindade aqui. Não pense que o Pai é o Filho e o Espírito Santo. A igreja tem os seus pais, né? Nas eras, no segundo século, porque os apóstolos morreram no primeiro século. Ah, o sermão do Lucas aqui no dia de hoje, que Pedro, no final de sua vida, disse que ele foi testemunha ocular da vida de Jesus Cristo, lá no evento no qual o Espírito Santo foi lá, este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Eles morreram. Ao morrer, começa a haver um problema, se bem que lá na igreja de Corinto já tínhamos alguns probleminhas, né? As cartas de Paulo são para tirar essas dúvidas. Mas no segundo século em diante começaram a surgir distorções, especialmente com relação ao Espírito Santo. Tá? E a pessoa de Jesus Cristo, se é ou não é filho de Deus, ou ele é Deus na sua essência. E essas doutrinas poderiam ter levado a igreja para descambar totalmente do seu percurso e do seu ensino. Daí essa necessidade de surgir debates acalorosos que geraram, então, essas doutrinas que fecharam. E nós, então, temos nos dias de hoje. Por isso mencionamos aqui esses concílios que a igreja enfrentou e passou. É interessante que esse concílio foi convocado pelo imperador romano, que vai fazer isso, né? Mas ele não presidiu as assembleias, porque há uma espécie assim de repúdio com relação aos concílios. Os concílios são importantes, né, para reformular e firmar nesse processo doutrinário. O cânone foi fechado dentro desses concílios. O que nós definimos hoje como os 39 livros do Velho Testamento foi definido no concílio. O que nós definimos como os 27 livros do Novo Testamento foi definido num concílio. São os concílios nesses patriarcas que nós aqui mencionamos. Aqui uma coisa também que eu queria falar, aproveitando esses comentários pastorais, né? Eu não tenho a capacidade de julgar ninguém se vai para o céu ou não vai. Esse é o primeiro erro nosso. Né? Qual é a sua igreja? Na célula a gente não pergunta, né? Nunca pergunta de onde vem. Porque esse rótulo, muitas vezes, a gente faz e acaba julgando. Fulano é de tal igreja? Então não é isso que você acabou de mencionar. Está totalmente errado. Eu não tenho essa capacidade de julgar se uma pessoa professar a sua fé católica e continuar, não vai para o céu. Isso compete a Deus. E não a nós, seres mortais, rotular quem vai e quem não vai. E também ele é da igreja presbiteriana. E você vai para o céu. Nem sempre. Porque todos os lugares nós temos os erros. Agora, há passagens nas Escrituras no qual muitas vezes as pessoas continuaram errando doutrinariamente, mas tiveram a presença de Deus. Olha só uma experiência interessante, está em 2 Reis, capítulo 5. Naamã foi curado da sua lepra. Mas ele tem uma experiência aqui muito interessante, porque lá no capítulo 5, versículo de número 18, ele disse: eu terei que voltar a conviver com o politeísmo. E como eu vou reagir diante disso? Lembra a resposta de Eliseu? Vá em paz. Vá em paz.
Você vai ter que dar uma lidinha para ficar mais claro, em 2 Reis, capítulo 5. Mas o que eu estou citando, versículo 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar. E ele encosta na minha mão, e eu também me tenha por encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom. Nisto me perdoe o Senhor, teu servo. E Eliseu disse para ele, vai em paz. Então, o que eu vejo aqui nesse capítulo 5 é que eu não tenho a capacidade de julgar ninguém. Tá? Hã? Sim. Porque esse erro sim. Nós estamos convivendo com coisas interessantes aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um segmento do tráfico de drogas que são os apaixonados pelo Evangelho. Né? Você já deve ter lido sobre isso. Já depois ler. Foram criados no meio evangélico e eles são traficantes, professam a fé de Israel, né? Bandeira de Israel, aquela coisa toda, complexo de Israel. E a ordem deles é que no nosso arraial aqui, centro espírita não pode. Quebram tudo. Você já deve ter lido sobre isso aqui. Já teve notícia. Então, só para ver como o problema é grande. Tá? O problema é sério nesses nossos dias em que vivemos, e eu não posso julgar fulano pelo rótulo que ele tem. Se vai. Quem compete é só Deus. Tá? Somente a Deus. Fala, Renato.